A Justiça de Sergipe, através da 9ª Vara Criminal, desclassificou parte das denúncias de crimes sexuais apresentadas pelo inquérito da Polícia Civil contra o pastor Lucas Abreu, da Igreja Quadrangular. Os pastores Luiz Antônio e Lucas Abreu, pai e filho, foram indiciados em maio deste ano pela prática de crimes sexuais. Lucas foi indiciado por assédio sexual e estupro de vulnerável, mas a Justiça extinguiu a punibilidade de 2 das 4 denúncias de abuso. Um teria sido praticado contra uma jovem em 2014 e o outro contra outra jovem em 2017. Neste período era necessário que a vítima acionasse a Justiça para que alguma providência fosse adotada. Somente em 2018, o crime de assédio sexual passou a ser passível de ação penal pública incondicional. Ou seja, para que a punição aconteça, basta que a Justiça tenha conhecimento. Como os crimes praticados pelo pastor Lucas Abreu teriam sido praticados antes de 2018, a Justiça desconsiderou. Este advogado explica que a extinção de punibilidade dentro de um processo é legal e prevista no direito. As pessoas que foram vítimas de crimes de importunação contra a liberdade sexual até 2018, eles tinham que representar. Eles tinham que dizer ao Estado, eu quero que fulano de tal seja punido. De 2018 para cá, essa exigência, essa representação, essa condição de procedibilidade deixou de existir. Então, se a pessoa foi vítima de um crime de assédio sexual, de importunação sexual, de determinadas condutas até 2018 e não fez a representação, hoje ela não pode mais, porque decaiu o direito, o prazo de 6 meses. É o que a lei diz. Artigo 38 e artigo 100 do Código de Processo Penal diz que o prazo é de 6 meses. Se não fizer, decaiu o direito. É um instituto da decadência, que é uma das hipóteses de extinção de punibilidade. Em outros 2 casos pelos quais o pastor é acusado de assédio sexual, a Justiça entendeu que poderiam ser desclassificados para supostos crimes de menor potencial ofensivo. Por conta disso, passam a ser julgados no Juizado Especial Criminal de Aracaju, já que passam a ser crimes passíveis de várias outras condicionantes e não cabem prisão. Nos outros 2 casos de acusação de estupro de vulnerável, os processos continuam tramitando sem qualquer alteração. Sobre a retirada da punibilidade em 2 dos casos que envolve o pastor Lucas Abreu, o advogado de defesa dele informou que a defesa colaborou e que continua colaborando para que a verdade real dos fatos seja constatada ao final do processo. Até então, a atuação da defesa, embora acompanhando de perto ativamente o caso, ela não tem espaço para a argumentação, para o contraditório, por ser a investigação inquisitória, né? A defesa forneceu sim elementos decisivos, importantes, provas materiais, vídeos, fotos, mensagens, prints, que colaboraram, né, enfim, com a apuração da verdade real dos fatos, podendo, enfim, subsidiar o entendimento do Ministério Público, da própria polícia e do Judiciário em relação ao fato. A defesa prossegue com tranquilidade de quem está ao lado da verdade, certa de que ao final a absolvição do pastor Lucas será proclamada. Sobre a medida, o Tribunal de Justiça respondeu que o caso corre em segredo de justiça e por isso não vai se pronunciar. Já a defesa das vítimas, que envolve supostos crimes de natureza sexual contra os 2 pastores, informou que o processo judicial criminal tramita normalmente em relação a um dos acusados, por supostos crimes cometidos em face de vulneráveis. Em relação ao outro pastor, o pai, até o presente, a defesa das vítimas acrescentou que não houve qualquer manifestação do Ministério Público que ainda faz a análise de provas. A defesa dessas vítimas acredita nas decisões oriundas do Poder Judiciário e do trabalho desenvolvido pelos membros do Ministério Público, especialmente em crimes dessa natureza. E considerando que o processo tramita em segredo de justiça, existe impedimento para apresentar maiores detalhes acerca do feito que se encontra sob júdice.